Vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todos que nos acompanham pela Rede Minas, pela TV Horizonte, pela Rádio América, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe e guarde a você e que você tenha um santo advento. Uma santa preparação para celebrar o mistério do Natal do Senhor. E nesses 2 primeiros domingos, nós somos chamados a recordar uma coisa. Nós estamos esperando alguém que prometeu que viria nos encontrar novamente. Esse alguém é nosso Senhor Jesus Cristo. E então, nós estamos esperando alguém que já conhecemos. Na primeira parte do Advento, nós estamos esperando alguém que nós conhecemos. E gosto de recordar sempre, quando, por exemplo, aviso, estou indo aí, mãe. Ela já começa a preparar as coisas todas que eu gosto. Ela sabe o que vai preparar, tudo certinho, não vou falar para não dar conversa, né? Ela começa a organizar tudo direitinho, então. E se eu não aviso, ela manda a mensagem, você vai vir hoje? Sempre assim. Se já conhecemos alguém, vamos preparar aquilo conforme a casa, as coisas que a pessoa gosta. Talvez esse seja o significativo tom que devemos dar à nossa reflexão a partir da palavra de nosso Deus neste primeiro domingo do Advento. Para isso, eu convido a todos a olharmos com atenção para a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías. Ela vai dizer que o monte do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. Esse é o versículo 2 do capítulo 2 do profeta Isaías. E ele ainda diz que todos irão até esse monte. Mas para que irão a esse monte? É primeiro necessário entendermos que naquela região nós não temos a configuração de serras que nós temos aqui na nossa região de Minas Gerais ou mesmo no Brasil. Existe aquela área bem plana e de repente no meio daquela planície tem um morrinho. Aí lá é morrinho mesmo. Enquanto nós temos 1.746 metros de altitude, lá é bem menor, muito menor.
mas se destaca aquela elevação. Por que as pessoas irão para lá? Porque elas vão para encontrar algo extremamente precioso. Eles mesmos que iriam, segundo o profeta Isaías, já dão a resposta. Vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. É lá que Ele reside, para que Ele nos mostre os seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos. Nós vamos até lá porque Ele vai nos ensinar o que nós podemos ser, o que nós podemos viver, qual é o real caminho da felicidade, o que nós precisamos mudar. Ele vai falar mais de nós do que conseguimos compreender. É por isso que nós vamos lá. Para ficar mais simples ainda e mais claro, quando nós temos algum problema muito sério, quando nós estamos em dúvidas, ou quando estamos profundamente chateados, quando temos uma novidade muito grande para contar para alguém, o que nós fazemos? Nós vamos até a casa de alguém que confiamos para falar com essa pessoa sem medo. Todos nós temos essa pessoa. Acredito eu. Aquela pessoa que a gente pode simplesmente chegar e rasgar o coração. E ela, nos entendendo, falará não o que nós queremos, mas o que é o melhor para nós. Eis a diferença. Nós vamos até aquele que realmente quer o nosso bem, porque ele não falará o que queremos, ele falará o que precisamos. Só faz isso com alguém que a gente conhece. Concorda? E aqui tem um outro detalhe importante. No versículo 4, aqueles que vão até ele, vejam que coisa, por se encontrarem com ele, serem instruídos por ele, transformarão suas espadas em arados, suas lanças em foices. Em primeiro ponto, aqueles que vão até o nosso Senhor e com ele se encontram, transformam o seu poderio de destruição em força de construção, de geração de vida. Porque se a espada é para ferir, e se a lança é para atingir a distância, agora não. Aquilo que antes feria se transformará em abertura para que uma semente caia na terra e alimento seja dado a quem convive com essas pessoas. As lanças que eram para atingir a distância, agora são para preparar os campos, os jardins, a fim de que o mato, sinal do descaso, não tome conta da grande plantação. Eles não precisarão pegar em armas uns contra os outros, porque já são irmãos. E não mais travarão combate, porque viverão a paz. Aqueles que subirem até o monte para serem instruídos por nosso Senhor, poderão dizer: nós vamos à casa de nosso Senhor, não para cumprir um preceito, mas porque nós encontramos aquilo que realmente sacia toda a nossa falta. Pois bem, não é esse o discurso que todos nós escutamos em todos os cantos, em todos os tempos, em todos os lugares, nas mais diversas confissões. Alguns falam da plenitude do encontro com nosso Senhor que dê a consolação para o presente. Outros só falam
Não, você receberá a sua consolação, a sua paz no futuro. E as duas estão incompletas. As duas estão equivocadas por estarem ignorando um ponto importante. Me explico. Se o Senhor nosso Deus nos desse simplesmente a esperança de nos encontrarmos com Ele aqui e agora, a fim de que nossa vida seja tão boa e que nós sejamos simplesmente os eleitos que foram merecedores de uma dádiva e que os outros estão condenados à triste desolação, e de tal maneira então, por eu ser um escolhido, preferido, eu tenho o direito a tudo que eu quiser e como eu quiser, e se preciso for nas minhas maquinações políticas, jurídicas ou mesmo nas minhas maquinações eclesiais, eu tenho o direito de destruir alguém? Se eu sou esta pessoa, e se a minha consolação com o nosso Deus só se refere ao presente, então eu não compreendi aquilo que o Senhor nosso Deus, que veio ao nosso encontro, falou conosco, disse no seu Evangelho. Ficai atentos. Ora, se nós fôssemos detentores de um privilégio aonde a minha alegria é só para agora, a cura é somente para alguns eleitos, a consolação, a felicidade é só para alguns privilegiados e talvez aqueles que tenham algumas receitas e falas mais ajustadas, aqueles que são capazes de olhar para os outros e ver a pior das condenações, que não é aquela que nos leva para o fogo eterno, mas é aquela que faz com que a gente simplesmente acredite que não somos tão valiosos. É aquela que faz quando olhamos para um pecador, para um pobre ou para um sofredor e digamos, aos moldes daqueles que não conheceram o nosso Senhor Jesus Cristo e não o acolheram, Ele está pagando pelas suas faltas. Se nós assim agirmos, nós não entendemos quem é nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, não o estamos esperando adequadamente. A nossa consolação não é somente para o agora. É por isso que Paulo aos Romanos vai dizer: vós sabeis em que tempo estamos, pois já é a hora de despertar. Não podemos mais viver como quem não conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo e nos achamos com direito a tudo. É preciso compreender que a salvação, com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Já está terminando a noite já está adiantada, o dia vem chegando. Portanto, vejam como não é uma consolação ou um critério de achar que nós somos os privilegiados e não temos nenhum compromisso, que a nossa alegria e a nossa presença com o nosso Senhor estará ligada a tudo aquilo que achamos que é nosso direito. Por quê? Procedamos com honestidade. Ora, alguns por alguns critérios da fé, e inclusive alguns do nosso meio, acham que nós não precisamos agir tão honestamente, com tanta clareza, porque nós precisamos defender alguns critérios. Não. Procedamos honestamente como em pleno dia, ou seja, o que você faz dentro do seu quarto seja visto e possa ser conhecido também fora dele. O que você faz nos seus escritórios, nas suas reuniões, há algo a esconder? Nada de comelanças e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, porque essas são um símbolo exatamente o quê? Eu vou comer e matar a minha fome agora. Eu vou beber e vou buscar o meu descanso, o meu relaxamento agora. Eu vou buscar o meu prazer agora. Eu tenho o direito do prazer, eu tenho o direito de comer o que eu quiser, eu tenho o direito de fazer o que for preciso para que eu esteja bem. E isso é a vontade de nosso Deus. Me perdoem, não é.
Se nós achamos que o nosso direito e a nossa consolação está no presente, nós achamos o motivo para brigas e rivalidades. Podemos, inclusive, caminharmos para uma destruição dos outros que estão ao nosso redor, por difamações, mentiras. Agora mentira tem outro nome, né? Agora é fake news. Pelo contrário, revestivos de Cristo. Se nos encontramos com Ele, que tudo aquilo que é sinal de destruição que nós vivemos e carregamos, se transforma em algo que construa. Ora, mas construir por quê? E aí, tendo esclarecido que quem pensa que ao encontrar-se com nosso Senhor Jesus Cristo nos dá o direito de fazermos tudo que temos no presente e que o que quisermos no presente porque nós fomos os eleitos, e isso está errado, sem nenhuma compreensão de que nós precisamos construir um futuro, essa está errada. Aquela que visa somente pensar no amanhã também está errada. Aquela que é marcada o seguinte: quando eu morrer, aí então eu encontrarei a paz. Mentira. Porque é o mesmo versículo que nós temos: por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. E nosso Senhor, no Evangelho de Mateus, está dizendo justamente isso. Olha, vocês vivam o presente com a atenção de que é o último momento. E se eu vivo bem o presente, eu estou construindo alguma coisa melhor para quando? Para ontem? Nós sabemos muito bem que quando nós fazemos alguma coisa correta, agimos corretamente, fazemos o bem, quando nós nos dedicamos a alguma coisa com afinco e que é exigente, nós só vemos o fruto no outro dia ou no tempo posterior. Hoje eu brinquei um pouquinho, o João e a Berenice que estão aqui, licença, viu, Berenice? Eu viro e falo assim: quando o João se porta durante a semana do modo adequado, a Berenice vem aqui com o cabelo todo esvoaçante. Ah lá, pode mostrar, gente. Vem com o cabelo bonito, ah lá, está até jogando para o lado, tá vendo, gente? O cabelo fica assim, soltinho, todo. Agora, quando ela vem com o cabelo preso, meu Deus, é sinal de que ao longo da semana o João aprontou. E ele está rindo na sacristia agora. Meus irmãos, minhas irmãs, é simples. Como o encontro íntimo de um casal não se pode dar por uma obrigação, mas por uma construção de zelo, de cuidado, de atenção, de dedicação. Da mesma forma com que nós só poderemos ser bons profissionais naquilo que nós escolhemos ser, a partir da dedicação, de pequenos momentos presentes, e sermos o melhor que pudermos. Porque se quero ser um cardiologista, eu devo querer ser o melhor cardiologista. Para isso eu preciso da dedicação. Se eu quiser ser o melhor jurista, eu preciso da dedicação, do estudo. Se eu quiser ser um bom padre, eu preciso da dedicação e do estudo também. Se eu quiser ser um bom músico que toca a música muito bem, eu preciso de ensaiar, me preparar. É exemplo do que temos aqui com os nossos. Da mesma maneira, quando nosso Senhor diz: ficai atentos, porque não sabeis o momento em que vocês precisarão, na verdade, oferecer aquilo que vocês cultivaram ao longo da vida. Ora, por que então nosso Senhor diria: fiquem atentos para vocês não serem deixados? Fiquem atentos para vocês não perderem o ponto, se não fosse para dizer o seguinte: porque o que vocês estão vivendo no presente será a base de um novo começo, de uma nova história. Aliás, será o critério para fazer com que a eternidade corresponda à dignidade vivida na vida e em cada presente. No agora. Aqueles que pensam que a consolação é só para o futuro e, portanto, não precisam se preocupar com o modo com que vivem, também estão equivocados. Porque, na verdade, o que diz nosso Senhor, vejam bem, por isso, também vós ficai preparados, porque não sabemos o momento que nós iremos nos encontrar com nosso Senhor. Assim, voltemos à primeira leitura.
Assim, acorramos ao encontro daquele que veio ao nosso socorro, nosso Senhor Jesus Cristo. Preparemo-nos para nos encontrar com Ele. E como citei a imagem de quando estou indo para casa, minha mãe prepara as melhores coisas possíveis, que nós possamos preparar o melhor possível de nós para nosso Deus agora. Façamos com que tudo aquilo que não corresponde à dignidade de quem se encontra com aquele que é vida, amor, compaixão, paz, e todos os adjetivos e todas as denominações que possamos ter de bem, de graça, correspondam ao modo com que nós temos cada ação, para que aí então nós entendamos que nós não vamos lá na casa de nosso Senhor, nós já estamos com Ele aqui. E então, se eu já estou com Ele, por que eu tenho que me preocupar o dia que Ele voltará? Porque, no fato, a gente só é surpreendido quando a gente não se prepara. A gente só é surpreendido por uma mãe que chega de repente quando a gente não a espera. E eu me lembro quando isso aconteceu comigo. Eu não esperava que minha mãe chegasse e eu tinha aprontado. Não é somente o caso de aprontar, mas é o fato da gente simplesmente poder oferecer o melhor que a gente tem. E não nos esqueçamos, o melhor que nós temos não é o que carregamos, não é o que falamos, é aquilo que nós somos a cada minuto. Portanto, de pé, renovemos nossa esperança a nosso Senhor e digamos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,